O esfumado com glitter é uma das maquiagens mais coringas que existem. Serve para diversas ocasiões e é muito fácil. Utilizando o pincel maiorzinho de esfumar bem fofinho, que caiba direitinho no meu côncavo, eu vou começar aplicando a primeira sombra. Vou começar utilizando esse tom de marrom e eu vou primeiro depositar ela com batidinhas em toda a área do meu côncavo. Primeiro a gente deposita a sombra, depois a gente esfuma. O bom de você utilizar um pincel bem fofinho é que ele automaticamente já começa a esfumar a sombra. Levando aqui, ó, pro cantinho interno do olho, deixando essa paredezinha aqui livre, sem sombra. Depois que a sombra tá aplicada, eu limpo o pincel e começo a esfumar. Com movimentos de vai e vem e bolinha, eu venho tirando toda a marcação da minha sombra. Eu venho trazendo essa sombra em direção à minha têmpora, porque a gente vai fazer um esfumado mais alongado. Venho depositando mais sombra. Agora, utilizando um pincel um pouquinho menor, eu vou aplicar um tom mais escuro. Tiro bem o excesso, porque ele é muito pigmentado. E vou aplicar essa sombra um pouco abaixo da onde eu apliquei essa primeira tonalidade. Bem na área do meu côncavo. Trazendo do mesmo jeito da outra sombra, para dentro do olhinho, só que mais embaixo. Esse é um tom de marrom mais intenso, mais fechado, pra gente fazer um degradê bem bonito. Primeiro eu deposito com batidinhas, limpo meu pincel e venho esfumando, trazendo para o canto interno. E a sujeirinha eu trago para o meu esfumado alongado. Pigmento mais a sombra. Esfumado a gente constrói aos poucos. Movimentos de vai e vem, como se fosse uma vassourinha. Tiro o excesso do produto do pincel e venho esfumando as bordas. Quando você acha que já esfumou o suficiente, esfuma mais um pouquinho. Vou trazendo esse tomzinho mais escuro até a metade da minha pálpebra. É sempre legal você ter uma toalhinha para você estar sempre limpando o seu pincel e tirando bem o excesso de sombra. Como eu já atingi a tonalidade que eu queria, eu volto com aquele primeiro marrom e vou tirar toda a marcação do tom mais escuro, também aqui do alongado. Vou voltar com aquele segundo pincel de esfumado, tom mais escuro, com essa tonalidade de dark brown, que é um marrom bem mediano. Vou aplicar exatamente onde não tem sombra, nesse cantinho interno, e esfumando bem a marcação do tom mais escuro. Com um pincel limpinho, bem fofinho, eu vou tirar a marcação do meu alongado. Vou vir com um pincel bem fininho e o mesmo iluminador que eu usei no meu rosto, tomzinho mais claro, eu vou aplicar aqui bem rente à minha sobrancelha, bem no arco. E dou uma esfumadinha com o próprio dedo. Esfumado feito, eu vou vir com a colinha de glitter, pingar uma gotinha e com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho, eu vou aplicar pouquinha cola com batidinhas em toda a minha pálpebra móvel. Eu aplicando com batidinhas e cola sem excesso, eu tenho uma aplicação de glitter perfeita. Eu fiz uma misturinha de 3 glitters, um mais dourado, um bem cobre e um marrom. Eu adoro fazer esse tipo de misturinha porque você cria o seu próprio glitter e fica com uma cor única. Com o mesmo pincel, eu venho aplicando com batidinhas
dando pequenas apertadinhas para esse glitter grudar bem na nossa cola. E eu já vou deixando esse côncavo esfumadinho. Se preciso for, eu volto com o pincel maiorzinho de esfumar e dou acabamento nas bordas. Fiz um delineado simples, reto e fininho, utilizando uma caneta, sempre com ela na lateral, fazendo o traçado reto. Apliquei cílio postiço e agora a gente vem para os acabamentos finais. Com o pincelzinho do glitter, sujinho mesmo, só o que restou no pincel sequinho, eu vou vir, ó, aplicando esse restinho de glitter aqui no meu alongado. Com um pincelzinho pequenininho, o mesmo que a gente aplicou rente à sobrancelha, eu vou vir com um pigmento dourado, bem fininho, daqueles que não precisam de cola. Ele facilmente adere à nossa pele, então eu vou aplicar aqui no cantinho interno, fazendo esse pontinho de luz. Para o meu esfumado rente aos meus cílios inferiores, eu vou usar um pincelzinho de esfumar bem pequenininho e uma pastinha de sobrancelha. Tiro bem o excesso e aplico rente aos meus cílios inferiores, já esfumando essa pastinha. Eu vou aplicando e já esfumando essa pastinha. Eu venho sempre juntando, ó, o esfumado inferior com o superior. Agora eu vou vir com os 3 tons de marrom. Primeiro o primeiro tom, selando essa pastinha. Vou misturar com Dark Brown, que é o terceiro tom que eu utilizei. E finalizo com esse tom bem rente à raiz dos meus cílios. E finalizo com máscara de cílios nos cílios inferiores. Para finalizar o nosso esfumado, eu vou vir com a esponjinha e o pó do tom da minha pele e vou fazer um recorte bem suave no meu alongado, para deixar mais definido. Com a mãozinha bem leve, para não marcar demais. Esse truquezinho também serve para quando você erra a altura do seu alongado. Assim você deixa ele bem perfeitinho. Now that I do, everything changed.